Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Saudades! Pois então, estava lendo na internet os comentários em relação à terceirização. E após ler alguns, veio em minha mente aquela famosa e célebre frase do Einstein: duas coisas são infinitas. Mas antes de começar, devemos entender algumas coisas importantes. E a primeira delas é que o salário é determinado por uma relação de oferta e procura. Então, naturalmente, se você tem um país com alto índice de desemprego, é normal que os salários fiquem achatados, que você perca direitos trabalhistas, que os empreendedores deixem de oferecer alguns tipos de benefícios, assim como o contrário também acontece. Então, a partir do momento que você facilita e fomenta o crescimento do seu país de uma forma positiva, é natural que todos saem ganhando em relação a isso. 2. O que muita gente precisa entender é que uma relação de emprego é uma via de mão dupla. E tem que parar de ficar com esse discurso imbecil de empregador malvadão e de funcionário coitadinho. Porque é uma relação de ganha-ganha. Um está precisando desempenhar uma atividade econômica e o outro está precisando de um emprego. Então, quando você acha que você está merecendo ganhar mais, você tem algumas alternativas. Pedir um aumento para o seu patrão, ou caso ele não dê, procurar outro emprego. Você é livre para fazer isso. 3. Outra coisa que eu vi demais o pessoal criticando é: nossa, mas as empresas estão tendo lucro demais. Eu vou fazer duas perguntas para eles. Primeiro, você trabalha de graça? Segundo, você paga para trabalhar? Então aquilo que você ganha, que você recebe por intermédio do seu salário, por desempenhar a sua função laboral, é na verdade o seu lucro. Mas o que muitas vezes a galera não entende é que se uma empresa está tendo lucro, ela tem motivos para investir em novos postos de trabalho, investir na contratação das pessoas, investir na melhoria do sistema de produção dela, consequentemente, onde todo mundo sai ganhando. Porque ninguém vai gastar dinheiro em algo que não lhe dê retorno. Mas alguns costumam dizer: mas elas estão ganhando demais. Muitas vezes isso acontece porque ou ela está vendendo um produto muito específico, ou o governo criou excesso de regulamentação de forma com que não exista concorrência, naturalmente esses preços se elevem. Então, tendo estabelecido essa primeira parte, onde é praticamente senso comum dentro das principais correntes econômicas, você deve entender que essa medida, embora tímida, com alguns erros e com possíveis ajustes, isso ainda é um avanço dentro da nossa legislação trabalhista, que é completamente engessada. Mas o que eu fico muitas vezes impressionado é a quantidade de jumento que vai comentar alguma coisa sem parar para pensar naquilo que está dizendo. Até mesmo gente dizendo que isso aí iria ser a legalização da escravidão, eu cheguei a ver gente defendendo. Então, como eu tenho certeza que alguém vai citar os estudos realizados pela CUT, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link desse maravilhoso trabalho que contém centenas de erros grosseiros. Dito isso, eu quero que vocês entendam que a terceirização é algo absolutamente comum em países de primeiro mundo, pois permite, dentro da legalidade, que as empresas possam se focar naquilo que elas queiram. Isso é liberdade econômica. Ela pode determinar o que ela quer produzir ou parte daquilo que ela quer produzir dentro das liberdades de contrato, se ela quer fazer uma coisa ou não. Mas ao contrário do que esse governo, cujo motor é a mentira, ele está dizendo que as pessoas irão perder direitos e garantias trabalhistas. Isso é uma mentira, porque na verdade vai continuar sendo as coisas dentro da legalidade, onde as pessoas nada mais nada menos estarão trabalhando para uma outra empresa, uma prestadora de serviços, permitindo com que as empresas foquem naquilo que realmente elas queiram, reduzindo a burocratização de certas empresas, facilitando o livre mercado e comércio, e o governo vai contra porque isso reduz a quantidade de impostos que ele está recebendo. E uma empresa está gastando menos com aquilo que ela está produzindo, o preço daquilo que ela vende tende a cair. E o beneficiado final, sabe quem é? Você. Quanto maior a liberdade de contrato, melhor para aquelas pessoas que são competentes e pior para aquelas pessoas que querem ficar eternamente encostadas do lado do Estado. Se você me perguntar se essa medida vai ser ruim para alguns, eu posso dizer para você, certamente.
Normalmente esses que são mais incompetentes e, como a gente pode citar, o próprio governo. A partir do momento que tal medida fosse implementada, você tem que pequenas empresas, por participarem de enquadramentos tributários simplificados e menos burocráticos, façam com que elas paguem menos impostos. E se ela está oferecendo esse tipo de produto ou serviço a uma grande empresa, ela vai ter uma redução de custos, principalmente no que se diz ao quesito de pagamento de impostos. O governo se desespera, afinal ele não quer perder esse tipo de teta. Aí usa a velha máquina de guerra petista, esquerdista, acionar suas centrais sindicais, seus movimentos populares, para fazer aquele terrorismo psicológico dizendo que isso vai ser ruim para todo mundo. Lógico, para eles vai ser muito ruim, porque sempre que você tem algum tipo de protecionismo sendo eliminado, é normalmente esse pessoal mais encostado que se lasca. Se caso algum dia você vê PT, CUT, MST e o pessoal do pão com mortadela indo para um lado, não tenha medo de ir para o outro. E pessoal, por favor, vamos ser inteligentes. É claro, óbvio, evidente que vai ter malandragem tanto no setor privado como no setor público. Já me vieram me alertar sobre isso e já até me pontuaram um monte de casos que o pessoal já viu acontecendo. Mas pense o seguinte, pense mais do que um palmo na frente do nariz. Eu sei que é muito difícil para algumas pessoas tentarem ser inteligente, mas pare e pense o seguinte, e isso vai ser regra, a malandragem vai ser regra. Porque se não for e você tiver mais benefícios do que coisas ruins, é mais do que óbvio e necessário a gente tentar implementar esse tipo de medida. Você vai ter exemplos ruins sempre você vai ter exemplos ruins. Mas vamos tentar focar no objetivo. E para você ter uma ideia, até mesmo para o serviço público, a terceirização se tornaria uma verdadeira vantagem. E isso é ótimo, considerando o serviço de merda que é apresentado pra gente. E as razões são várias. E você poderia eliminar vários desses problemas simplesmente pelo uso da terceirização. Porque a partir do momento que você tem que o governo terceiriza algum setor, ele passa a cobrar pela efetividade daquele serviço, o qual pode ser substituído por outra empresa. Se você tem também aquele funcionário que só seria demitido caso matasse a mãe do chefe, não acontece quando você tem algum tipo de serviço terceirizado. Além do fato que, muitas vezes, se você precisar fazer o concurso público, o edital, a licitação, a habilitação e todos os trâmites que envolvem um concurso público para efetivo trabalho de alguém dentro daquele setor, até você passar por todo esse período, muitas vezes se espera mais de 2 anos. Enquanto isso, aquele serviço fica mingo e você lá reclamando do serviço. Então eu acho que muitas vezes você tem que ter em mente que empregado que é competente não vai ser substituído por alguém que possa ser terceirizado e inexperiente. Quem acredita que isso vai acontecer na prática, que os empreendedores vão ser tão burros ao ponto de ter que tomar prejuízo com contratações, cara, tá viajando na maionese. Porque se você é bom, se você gosta do que você faz, você não precisa ficar preocupado. Quem gera valor jamais é dispensado.